O tiro de Gleisi Hoffmann, sem querer, saiu pela culatra. Ao tuitar, comparando Ciro Gomes a Bolsonaro, a presidente do PT acaba revelando a estratégia da sigla para 2022. Na tarde de sexta-feira, 2 de julho de 2021, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tuitou o seguinte: Ciro Gomes está competindo com Bolsonaro na mentira e na baixaria. Os métodos são iguais porque os dois tremem de medo de enfrentar Lula nas urnas. No caso do Ciro, é ainda pior. Mente e ofende para ter palanque na mídia e ficar mais confiável. Passou de coronel para jagunço da direita. É fato que Ciro Gomes e o PT não têm uma história muito amistosa, principalmente de 2010 para cá. E não é à toa. E cada um dos dois tem um discurso a respeito dessa relação. Ciro aponta erros da parte do PT, e o PT, por outro lado, afirma que o Ciro é alguém frustrado, é alguém que o Ciro está magoado com o PT, coisas assim. E essa relação ficou ainda pior a partir de 2018, quando a estratégia de Ciro Gomes e a estratégia do PT se tornaram completamente opostas. E mais uma vez, Gleisi Hoffmann entra nessa história dizendo que Ciro Gomes no PT nem com reza brava. De maneira alguma iriam apoiar Ciro Gomes. Preferiram apostar na candidatura de Haddad e deu no que deu. Deu Bolsonaro. E Ciro criticou a estratégia do PT de insistir na candidatura do Lula, fez as suas críticas, que já são bem conhecidas, que para a militância petista eram interpretadas apenas como ataque. E aí é um ponto interessante para a gente conversar, porque é preciso diferenciar o que é crítica e o que é ataque. O ataque ele tem apenas o objetivo de desqualificar o seu adversário, enquanto a crítica é bem embasada, é bem fundamentada. O que o Ciro fala a respeito do PT é embasado, é fundamentado. Você pode até discordar, que é perfeitamente saudável dentro da democracia, mas com fatos, com argumentos, com embasamento. Só que a recíproca não é verdadeira. Nós não vemos o PT criticando Ciro Gomes com propriedade. E quando eu falo PT, não estou referindo apenas ao Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, ao Lula, ao Haddad, mas a um conjunto de corpos que giram em torno do PT, que orbitam numa relação que nem sempre é fácil de se explicar. E é muito curioso que Gleisi Hoffmann fale que o Ciro é um coronel, é um jagunço da direita, porque, bom, eu vou evitar entrar nessa discussão, porque acredito que outras pessoas de outros canais já fizeram uma discussão a respeito disso, o Noé Gomes, o canal Politizando. Eu vou colocar o link aqui na descrição e outros que forem interessantes também nesse sentido, e confiram, não vou aqui ficar repetindo, não vou chover no molhado. O meu ponto aqui é o seguinte, é que o Ciro não tem uma militância paga para defendê-lo na internet. Tem sim uma turma boa que defende, que o acompanha, que argumenta, mas não de maneira paga. É um compromisso ideológico. Ciro Gomes e o PDT não pagam blogueiros, youtubers, páginas de notícias para defendê-los nas redes sociais, por exemplo, para plantarem notícias atacando seus adversários. Quando o Ciro precisa criticar alguém, ele faz isso diretamente. Seja em entrevistas, seja em debates, em qualquer oportunidade que seja viável. E aí a dona Gleisi me fala o seguinte, que o Ciro tem medo de enfrentar o Lula nas urnas? Deixe-me lembrá-los apenas de um episódio muito recente que o Glenn Greenwald convidou o Ciro e o Lula para um debate. O Ciro aceitou, Lula não. E o próprio Ciro tem repetido esse convite em diversas oportunidades e certamente não se furtaria a isso. Ciro já falou, Carlos Lupe já falou, outras figuras ligadas ao PDT já falaram que nós queremos enfrentar Lula e o PT nas urnas em 2022. E esse é o ponto. O PT não quer enfrentar Ciro Gomes e o PDT nas urnas em 2022. Por isso eu digo que com esse tweet, o tiro da Gleisi Hoffmann saiu pela culatra, porque revelou a estratégia do PT.
o PT já viu que é possível que em 2022 Bolsonaro não esteja no segundo turno das eleições. É possível que ele nem mesmo concorra às eleições. Nós não sabemos que desdobramentos vão ter com a CPI da pandemia, principalmente com as novas denúncias que vieram à tona essas semanas que se passaram. Então, qualquer estrategista político tem que levar em consideração o segundo turno sem Bolsonaro ou mesmo a disputa eleitoral sem o Bolsonaro. E esse não é o cenário preferido do PT. Nessa semana nós vimos que o PT, através da sua presidente Gleisi Hoffmann, assinou o super pedido de impeachment do Bolsonaro. Mas a figura mais proeminente do partido, o Lula, não é alguém que defenda o impeachment do Bolsonaro. Pelo contrário, ele já falou diversas vezes que não acredita no impeachment e por isso mesmo ele nem se esforça em pedir o impeachment do Bolsonaro. Então o PT prefere apostar nessa polarização entre Bolsonaro e Lula e, de certa maneira, acabam sendo duas faces da mesma moeda. Um retroalimenta o outro. O antipetismo alimenta o bolsonarismo. E esse discurso polarizado alimenta o lulismo. E por que o PT está interessado em disputar com Bolsonaro e não com Ciro? Ora, porque é mais fácil discutir paixões do que discutir projeto. É mais fácil discutir a devoção ao Bolsonaro, ao mito, a devoção ao Lula, ao passado, ao Brasil feliz de novo, do que debater um projeto de nação, um projeto de Brasil. O que, na minha sincera opinião, é uma estratégia falha, porque o Brasil já não aguenta mais tanto ódio. O que nós precisamos é de união. União em torno de um projeto para o Brasil. Um projeto de recuperação nacional depois da tragédia que foi o desgoverno Bolsonaro. Foi não, está sendo ainda, né? Agora eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês concordam com essa análise, concordam que essa é a estratégia do PT para o segundo turno sem Bolsonaro, então diga aqui nos comentários o que você pensa. Aproveita e já curte o vídeo, se inscreva no canal se já não é inscrito, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse debate. Vamos espalhar centelhas de esperança para o nosso Brasil.